Perfil com Maíra Farinon. Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Agora são 9 horas, me chamo Maíra Farinon e neste momento começamos mais um encontro. Perfil com Maíra Farinon. A convidada de hoje é uma jovem estudante, praticamente uma menina de 19 aninhos. Mas não se enganem, apesar da pouca idade, ela tem uma história de vida muito interessante. Por ser filha de militar, já morou em outros estados e estudou em diversos tipos de escola. Atualmente reside em Santa Cruz do Sul, onde mora longe de sua família. Laura Gomes é acadêmica do curso de jornalismo na Unisc, onde vem se destacando como aluna. Um exemplo foi o prêmio de honra ao mérito do Salão de Ensino e Extensão, que recebeu pela autoria em conjunto do artigo Adolescentes da Periferia Produzem Telejornalismo. Laura, tu pode nos falar um pouco sobre isso? De onde surgiu a iniciativa de escrever o artigo e concorrer? Como foi isso? Boa noite e seja muito bem-vinda. Boa noite, Maíra, muito obrigada. Bom, eu e a Evelyn, a outra bolsista, a gente discutiu bastante sobre se a gente ia inscrever ou não o projeto no Salão de Extensão. Para concorrer ao honra ao mérito, a gente precisava escrever um artigo. Daí nós conversamos, dividimos assim as partes e a gente acabou escrevendo o artigo entre o Natal e o Ano Novo. Foi super rápido. Foi super rápido e foi o prazo, foi tudo e demorou para sair a resposta, a gente nem esperava mais. E quando a gente menos esperava, assim, a gente recebeu um documento aqui da Unisc dizendo que a gente tinha ganho o prêmio honra ao mérito em primeiro lugar ainda. Que bacana. E então foi uma surpresa, não esperava. Sim, a gente não esperava mais, porque demorou muito para sair o resultado, vários meses. Ai, que bom, parabéns então. Bom, Laura, eu sei também que desde 2011 você é bolsista do projeto Vivências Comunitárias. Então explica pra gente o que é esse projeto e qual a tua função, o que tu faz nele, qual a tua parte. O Vivências Comunitárias atua com comunidades mais carentes de Santa Cruz do Sul. A gente tem 2 projetos dentro do Vivências. Tratos da Vida, que é de fotografia. A gente faz no Halber, na Escola Halber, e na Linha Nova, na Escola Félix Hope. Ambas aqui de Santa Cruz. Ambas aqui de Santa Cruz. E o outro é a Oficina de Telejornalismo, que é o JOB, o Telejornal do Back in Camp. O Retratos da Vida já existe desde 2008 e o JOB desde 2010. E lá a gente ensina um pouco sobre comunicação, jornalismo, fotografia, telejornalismo, um pouco de tudo que a gente aprende aqui, a gente passa para eles. Eles, tu diz, no caso, crianças? Adolescentes. Só adolescentes? Só adolescentes. No de fotografia, acho que é a 8ª série. No de telejornal, é de 6ª ou 8ª série. E as crianças se interessam por telejornalismo? Como é que é, assim, elas gostam? Crianças não, né? Adolescentes, como Adolescentes. Sim, eles gostam, assim, de fazer, só que é complicado mobilizar eles. Que eles começam, mas depois eles param. Eles vão se dispersando, param de ir nos encontros. Mas hoje mesmo a gente teve um encontro na Feira do Livro, que foi bem legal, bem produtivo. Mas eles têm outras prioridades. Mas é assim, né, Laura? Sim, mas já o de fotografia, eles começa com uma turma grande e eles ficam até o final. Continuam até o final, que bom. Bom, pessoal, então, para provar que eu não exagerei na minha descrição inicial sobre a Laura, quando eu disse que ela era uma ótima aluna, nós vamos ouvir um depoimento. A Laura Gomes, ela é uma aluna, eu diria, quieta, e ela sempre surpreende a gente. Ela procura sempre, no caso da sala de aula, ser uma aluna bem presente, se esforça, e ela é muito propositiva no sentido de ajudar a fazer as coisas, né? E isto eu percebi logo, praticamente na entrada dela no curso, quando ela já se iniciou na agência de jornal. E depois foi se inserindo em outras atividades, em projetos. Ela está aproveitando, na minha concepção, muito o tempo dela na universidade. Quando a gente pede, às vezes, um trabalho para ser feito, ela vem, às vezes, com trabalhos que são diferentes daqueles do normal do grupo, né? Eu acredito que ela não terá nenhuma dificuldade, inclusive, de se inserir no mercado, apesar dela aparentar ser tímida ou muito quieta, né? Mas quando ela se empolga em fazer, ninguém segura.
E acho que ela não pode ter medo de fazer, porque ela tem muita capacidade de fazer, de execução. E ela se vira com texto, com foto, enfim, com rádio, está mexendo com televisão, né, produzindo vídeos, né? Ela trabalha com todas as mídias. Este é o mais importante, né? Por isso eu considero ela um exemplo. Eu espero que ela não se arrependa nunca disso. Bom, esse depoimento foi gravado durante a Feira do Livro aqui de Santa Cruz do Sul, por isso o áudio não está muito bom. Mas mesmo assim, Laura, ouvir um elogio desses do professor Hélio não é pouca coisa, hein? Nossa, Maíra, eu tô sem palavras, não esperava, assim, por isso, portanto. Fiquei muito feliz de escutar o Hélio, que eu tenho muito contato com ele, assim, logo desde meu segundo semestre. E ele é um mestre, assim, escutar isso dele é muito legal, muito bacana. Exatamente, ele é um mestre. Todos aqui na faculdade falam que ele é muito metódico, por isso que vale tanto um elogio como esse. Ele diz que tu é um exemplo a ser seguido. Sim, ele me atura de vez em quando, eu apareço com umas ideias meio malucas, como ele disse, e eu vou pra ele e ele, não, vai dar certo, faz. Te incentiva, então. Sim, sempre. Bah, fiquei muito feliz com isso. Que bom. Mas e sobre o que ele comentou, que aparentemente te acha tímida, você concorda com ele? Eu sou tímida, tô nervosa pra falar no rádio agora, fico nervosa pra falar na TV sempre. Mas tem que fazer, a gente faz, né? Não tem muita escolha, e foi o que eu escolhi. Mas eu sou tímida. Mas, pelo que eu conversei com ele, apesar dessa tua aparente timidez, quando tu tens que fazer um trabalho de rádio ou TV, uma reportagem, você vai lá e faz e fica muito bem feito. Pois é que a timidez é no primeiro momento. Depois que, vamos fazer, vamos lá e faz. Então, Laura, eu gostaria que você escutasse um pouquinho essa música. Io non parlo niente de italiano. Mas eu sei que você estuda a língua e a cultura italiana. Vou te falar que isso é algo que eu tenho em comum contigo, esse gosto pela Itália. Tenho descendência italiana, não sei se tu tens também, e se foi isso ou não que fez com que você se apaixonasse pela cultura italiana. Então conta pra gente essa tua ligação com a Itália, com a cultura italiana. Adorei a música. É linda. É linda. Eu tenho descendência, mas ela é distante, assim, é a avó da minha bisavó. Mas eu cresci escutando ela falar algumas coisas. Quando eu era pequena, ela tentou me ensinar várias vezes. Nunca deu certo nada. Eu também, nunca aprendi. Nunca nada. Deu assim, agora que eu vou... Quando eu vim pra Santa Cruz, teve a viagem de estudos da Unisc. E eu falei pra minha mãe, assim, ela assim, não, tu vai, mas mãe, eu não paro. Mãe, eu não falo nada de italiano. Não, mas faz aula, vai lá e te inscreve e tenta. O resultado, fui pra Itália e tô até hoje no italiano, não largo por nada. Adoro, não vejo a hora de voltar pra Itália. Como eu falei no início do programa, a Laura é filha de militar e, em função disso, ela já morou no Amazonas e em Brasília? Isso, morei 2 anos no Amazonas e 3 anos e meio em Brasília. E ela também estudou em todos os tipos de colégio que vocês possam imaginar. Em colégio particular, em colégio de freiras, colégio evangélico e também em colégio militar. Laura, eu fiquei bem curiosa, porque cada colégio deve ter uma metodologia diferente, deve ser diferente um tipo de ensino do outro. E como é que foi pra ti estudar em tantos colégios, assim, qual que você gostou mais, qual que não gostou? Era bem complicado, assim, porque toda vez que eu trocava de colégio, eu trocava de cidade, trocava de casa, não trocava de amigos, né, mas fazia novos amigos. Então vinha tudo junto, assim. O que eu menos gostei, colégio de freira. Pela metodologia, São mais rígidas? Não, pelo contrário. É? Parece colégio, assim, eu achei uma bagunça. Nossa! Só que eu estudei lá em colégio de freiras depois de estudar em colégio militar. Então pode ter sido por isso. Por isso. Foi o melhor colégio que eu estudei. Senti muita falta quando eu saí. O ensino é muito bom, os alunos respeitam os professores, que isso a gente não vê em escolas. Eu sempre estudei em escola particular, tirando a militar, que é federal. Não tem o respeito, assim, que existe no colégio militar para com o professor. Exatamente. É uma coisa, assim, é respeito, é querer aprender. Então, mais uma vez, eu gostaria que você escutasse uma pessoa que eu tenho certeza gosta muito de ti. Conversei com ele e achei o seu Luiz Gomes. Isso, meu pai. Muito simpático, teu pai, muito simpático, muito querido ele. Então, vamos ouvir. Ai, meu Deus.
Bom, com relação à minha filha Laura, eu diria que é uma menina muito aplicada, né? Tudo que ela se dispõe a fazer, ela faz, desde bem jovem. Com relação a jornalismo, uma coisa que ela quis fazer, vontade dela e tal. Como eu diria assim, ela se tiver que estudar de manhã, à tarde, à noite, não tem tempo feio, ela está sempre disposta, ela vai atrás. Além de ser uma filha muito querida, né? Muito apegada a gente, mas ela se dispõe. No caso, a gente mora noutra cidade, ela está estudando fora e tudo que deve né? Cozinhar, lavar, etc, é batalhadora. Desde bem jovem, como ela quis visitar as amigas dela em Brasília, pegou um avião em Porto Alegre e foi, sozinha, com 15 anos de idade. Então, hein, Laura, que decidida você com 15 anos de idade, já foi sozinha viajar. Tava com saudade das amigas, os pais apoiaram, tchau mãe, tchau pai, e fui. Passei 2 semanas fora. Pelo que eu conversei com teu pai, vocês, apesar de morarem distantes hoje, né, ele mora em outra cidade, vocês têm uma ligação bem próxima. Então, quer deixar algum recado pra ele, que provavelmente ele está nos ouvindo agora, o senhor Gomes deve estar nos ouvindo. Sim, eu quero. Eu falo com ele todos os dias, então, pai, muito obrigada por escutar todos os meus resmungos. Tudo que acontece aqui, de certa forma, eu converso com ele, tudo de bom, de ruim. Então, obrigada por me escutar, por me ligar todo dia pra ver se eu tô bem, se eu almocei. Eu só agradeço pra ele e pra minha mãe também, né? Porque se eu tô aqui hoje é por eles e pra eles. Parabéns por ser essa pessoa bacana que todos gostam, por ter um pai bacana, uma mãe, uma família estruturada, pelo que eu pude perceber, conversando contigo, conversando com eles. E é isso, Laura. Queria te agradecer muito pela tua disponibilidade. Eu que agradeço pela oportunidade. E te desejar muito sucesso. Tu continues cada vez mais dedicada. Sucesso pela frente. Obrigada, Maíra. Obrigada pelas surpresas. Eu não esperava por nada disso. Adorei participar e tô um pouquinho menos nervosa agora. Ah, que bom, que bom. Bom, pessoal, o nosso papo com a Laura Gomes estava muito bacana, mas infelizmente temos que terminar o nosso programa e eu deixo aqui um beijo para vocês. Obrigado pela companhia e pela audiência. Até a próxima! Você ouviu Perfil com Maíra Farinon.